Fala, delícia! Fala, Squad do Poder, beleza? Mais um vídeo da nossa preparação Enem, mais um vídeo do nosso projeto Uma Questão por Dia. É isso mesmo, galera, nós estamos fazendo uma questão por dia daqui até a prova do Enem. Vai ser muita questão resolvida aqui para você. É uma preparação intensa para você não perder nenhuma questão. E nesse vídeo nós vamos falar de isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. O Enem adora isomeria, tanto plana quanto espacial. Só que nesse vídeo especificamente nós vamos falar da isomeria espacial geométrica. Então, questão na tela, vai lá! A busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantações de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte fórmula estrutural. Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, o potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual: função orgânica, cadeia normal e isomeria geométrica original. A fórmula estrutural do substituto adequado ao feromônio sexual obtido industrialmente é... Galera, seguinte, para a gente conseguir escolher a fórmula estrutural, a gente precisa analisar caso a caso e perceber que a função orgânica tem que ser a mesma. A cadeia precisa ser normal, ou seja, não pode ser uma cadeia ramificada e que precisa apresentar a isomeria geométrica original. Mas, para facilitar a sua vida, vamos falar um pouquinho de isomeria geométrica? É o seguinte, a isomeria geométrica ou isomeria cis-trans é um tipo de isomeria espacial, é um tipo de estereoisomeria. E esse tipo de isomeria está relacionado a duas possíveis condições de ocorrência. Essas condições de ocorrência podem ser em cadeias abertas ou então cadeias fechadas. Se for cadeia aberta, eu preciso ter uma ligação dupla e, obrigatoriamente, eu preciso que os ligantes A e B sejam diferentes e que os ligantes D e E também sejam diferentes entre si. Agora, se a cadeia for fechada, eu vou precisar também que pelo menos dois carbonos apresentem ligantes diferentes entre si. Ou seja, A e B sejam diferentes e D e E sejam diferentes. Então, as condições de ocorrência para a isomeria espacial geométrica ou cis-trans é C dupla C, A diferente de B e D diferente de E. Ou então você vai ter um composto cíclico com A diferente de B e D diferente de E. Para ficar mais fácil você entender melhor o que eu estou querendo dizer para você, olha esse exemplo que eu estou separando aí para você. Ó. É o seguinte, eu tenho aí uma cadeia aberta com 4 carbonos e uma ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Quando eu coloco uma ligação dupla entre os carbonos 2 e 3, eu percebo, galera, que esses compostos eles podem se estruturar de formas diferentes no espaço. Por que eles podem se estruturar de formas diferentes? Porque os ligantes iguais, eles podem estar em posições distintas em relação à dupla ligação ou ao composto cíclico. Essa dupla ligação ou esse composto cíclico vai funcionar como um plano de rigidez. Ou seja, essas estruturas, dupla ligação ou composto cíclico, são estruturas que não podem sofrer nenhuma conformação diferente, não podem ser retorcidos, por exemplo, e por isso eles acabam formando moléculas diferentes. Quando você analisa essas duas moléculas, você percebe o seguinte: na primeira molécula, você tem dois grupos metil, dois radicais metila, que estão para cima do plano da dupla ligação. Agora, quando você olha para o outro composto, do lado direito, você percebe que esses dois radicais metila não estão para cima. Tá? Um para cima e um para baixo. Logo, você percebe que no primeiro exemplo, no exemplo da esquerda, os radicais iguais estão para o mesmo lado. Então, a gente vai chamar esses radicais, a gente vai chamar essa molécula de cis, vai dizer que esses radicais estão cis um ao outro. Esse seria o isômero cis desse composto, que nesse caso é o but2eno. Já no caso da direita, você percebe que esses radicais iguais estão para lados opostos. Então, eles estão
trans. Então, o lado direito representa o isômero trans do but2-eno. Então, no primeiro caso, eu tenho o isômero cis, que seria o cis-but2-eno, e no segundo caso, eu tenho o isômero trans, que seria o trans-but2-eno. Então, quando o cara fala de isomeria geométrica original, ele quer que você analise a dupla ligação e perceba se essa dupla ligação é representação cis ou se tem uma representação trans. Então, agora que isso ficou muito claro, olha aí a molécula do feromônio sexual que o Enem liberou pra gente. Eu tenho aí nessa molécula uma função orgânica. Essa função orgânica é uma função orgânica que tem um carbono ligado a uma dupla com oxigênio, fazendo uma simples com oxigênio. E tem uma cadeia carbônica de um lado e uma cadeia carbônica do outro. Então, tem uma função éster. Então, toda vez que você vira aí, ó, OCOCH3, você tem a função éster. Além disso, você pode olhar aí as duplas ligações. Na primeira dupla ligação, eu separei para você, eu mostrei para você os dois hidrogênios. E na segunda dupla ligação, lembrando que a gente está fazendo essa contagem da direita para a esquerda, porque a gente está partindo do carbono do grupo funcional, já que esse grupo funcional é um grupo de extremidade. Então, na primeira dupla ligação, eu separei os dois hidrogênios, na segunda eu fiz a mesma coisa e na terceira também. Agora, o que eu vou fazer para facilitar a sua vida? Eu vou traçar nessas duplas ligações um plano para representar o meu plano de rigidez. Olha aí em vermelho esse plano sendo traçado. Olha aí de novo na segunda ligação e olha aí de novo na terceira ligação. Você pode analisar essas ligações e perceber que os radicais iguais, os grupos iguais, na primeira dupla ligação, que é essa dupla ligação aqui, eles estão para lados opostos. Então, essa ligação aí é uma ligação trans. Essa isomeria é uma isomeria trans, melhor dizendo. Agora, quando você olha para a segunda, você percebe que os radicais iguais estão para o mesmo lado do plano. Então, eu tenho uma configuração cis. Já na última ligação, eu tenho também os dois radicais iguais para o mesmo lado do plano. Então, também tenho uma configuração cis. Então, eu tenho uma cadeia normal, eu tenho uma cadeia de éster e eu tenho uma cadeia com uma configuração trans, cis e cis nas duplas ligações. Então, essas são as características do feromônio sexual que a gente precisa preservar. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Analisando agora todas as opções. Na letra A. Na letra A eu tenho aí ligação trans, cis e cis. Então, estou conservando a cadeia normal, estou conservando a isomeria, porém, a função orgânica é cetona. Então, não estou conservando a função, não pode ser aí a minha opção. Na letra B, eu tenho trans, cis e cis, igualzinho ali em cima, eu tenho a função éster, porém a minha cadeia não é normal. A minha cadeia é ramificada. Olha aqui, ó, a ramificação, tá? Você tem uma ramificaçãozinha bem aqui, então eu preciso conservar a minha cadeia normal, não pode ser minha resposta. Na letra C, eu tenho aí a função éster, a cadeia normal, porém as ligações são todas cis, e eu preciso que seja trans, cis e cis. Então também não pode ser letra C. Na letra D, eu tenho a minha cadeia normal, eu tenho as ligações aí, as duplas trans, cis e cis, e eu tenho uma função orgânica um pouco diferente. Eu tenho uma cetona e um éter. Então, não está podendo ser letra D também. Então, vamos lá. Última opção que a gente tem, letra E. Eu tenho função éster, eu tenho cadeia normal e eu tenho isomeria trans, cis e cis. Então, a letra E representa a fórmula estrutural que eu estou procurando, que está conservando a função orgânica, está conservando a cadeia normal e está conservando a isomeria geométrica original. Beleza? Muito fácil, né? Joga para mim aqui, vai. Galera, então é isso. Essa foi mais uma questão da nossa preparação Enem. Falamos de isomeria geométrica, isomeria cis-trans, um tema que o Enem adora e que agora você está mais do que preparado. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, o seu like. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.